Onde vale mais a pena investir? Ações que pagam dividendos ou fundos imobiliários? No vídeo de hoje eu vim fazer um comparativo com vocês e vou te falar também, te mostrar na prática qual dessas opções seria a mais interessante para se investir. Beleza? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Robson Andrade, faço vídeo aqui toda semana falando sobre investimento, mercado financeiro, e se você não é inscrito do canal, te convido a se inscrever, deixar o seu gostei nesse vídeo, pois já vai estar me ajudando bastante. E para o vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre dois tipos de investimento, cada um com seus próprios objetivos, com suas próprias características, que são fundos imobiliários, uma forma de se investir em imóveis diretamente através de cotas, ou consequentemente investir em participações de empresa através da compra de ações. Qual das duas opções é a mais interessante para se investir? Principalmente olhando para o nosso cenário atual. Vamos falar um pouco a respeito dessas duas possibilidades de investimento e consequentemente também vou te mostrar quem das duas opções seria a mais interessante para se investir. Vamos direto para o computador porque de lá fica muito mais fácil. E para isso vou utilizar aqui o site Investidor 10 para fazermos esses comparativos. A primeira coisa, vamos falar um pouco, vou utilizar como exemplo o fundo MXRF11, um fundo imobiliário. Para quem não entende muito bem o que é um fundo imobiliário, é basicamente um fundo de investimento com foco em investimento no setor imobiliário. Pode ser tanto em imóveis físicos, como a maioria dos fundos imobiliários possui imóveis físicos, terrenos, constrói ali um prédio e aluga esse espaço, ou até mesmo um galpão logístico. E existem também fundos imobiliários que investem em títulos relacionados ao setor imobiliário. Um exemplo disso é o MXRF11. O MXRF11 é um fundo imobiliário considerado híbrido. Ele possui títulos, faz aquisição de títulos de dívida do setor imobiliário, assim também como possui imóveis físicos no seu patrimônio. E o preço do MXRF11 é de R$ 10,19 atualmente. Os dividendos que o MXRF11 pagou nos últimos 12 meses foi o equivalente aqui a 12,4%. Uma rentabilidade bem superior, consequentemente, até do que alguns investimentos de renda fixa pagam. Isso, possivelmente, pelo fato da sua estratégia ser uma diversificação muito maior em relação a essa questão de investir em títulos que têm uma rentabilidade maior, que são atrelados ao setor imobiliário, como, por exemplo, um CRI ou até mesmo uma LCI, que está ali atrelada a este segmento. E, consequentemente, o fundo imobiliário tem uma característica diferente de uma ação. A primeira característica é o pagamento de dividendos todos os meses, de rendimentos todos os meses. Então você comprou uma cota, no mês seguinte, consequentemente você já vai receber um dividendo equivalente àquela cota. O MXRF11 paga aqui algo próximo de 10 centavos, 11 centavos por mês por cada cota para quem é cotista, para quem é investidor. Ou seja, se você comprou aqui com R$ 10 uma única cota, no próximo mês você já recebe 10 centavos de rendimento, que já é livre de imposto para você. Então não vai ter um tipo de tributação. Basicamente é isso que um fundo imobiliário ou investir em fundos imobiliários significa, investir no setor ou no segmento imobiliário através de uma cota, da participação de um grupo de investidores. E o MXRF11 é um fundo imobiliário muito conhecido, é o fundo imobiliário que possui mais investidores na Bolsa de Valores. Aqui a sua valorização nos últimos 12 meses foi o equivalente a 7,8%. E vamos olhar aqui a respeito de uma empresa também, agora falando sobre ações de empresa, que é o Banco do Brasil, o banco mais antigo que nós temos aqui no Brasil. A segunda instituição também a possuir CNPJ, seguida apenas do Correio, que foi a primeira a ser fundada e a primeira a ter um registro de um CNPJ. O preço da ação do Banco do Brasil é de R$ 27,35 hoje. Nos últimos 12 meses a empresa se valorizou, as ações se valorizaram aqui em 20%, um PVP abaixo de 1, a empresa está descontada, e um dividendo de 8,9 nos últimos 12 meses. Então se atenta principalmente a esse detalhe do dividendo. Aqui o banco pagou 8,9 ou quase 9% nos últimos 12 meses em dividendos, o MXRF11 pagou 12,4%. Então nesse quesito dividendo, o MXRF11 está um pouquinho acima, um rendimento superior. Mas vamos olhar outras questões também, outras informações a respeito dos dois fundos imobiliários, dos dois investimentos, do fundo imobiliário MXRF11 e da ação da empresa Banco do Brasil, do código BBAS3. Eu fiz aqui uma pequena projeção, levando em consideração o seguinte, que há 2 anos atrás estivéssemos investido R$ 1.000 em cada um desses investimentos.
R$ 1.000 em MXRF11 e R$ 1.000 em ações do Banco do Brasil. E vamos olhar aqui o que teria acontecido, né? Quem teria pago mais dividendo e, consequentemente, o que nós poderíamos extrair de lição, de ensinamento para utilizarmos também no nosso dia a dia. A primeira coisa, vamos olhar aqui como que foi o comportamento da valorização, uma vez que são dois investimentos de renda variável. Geralmente, fundos imobiliários têm uma oscilação menor. Já as ações podem oscilar muito mais e ter uma valorização muito maior do que um fundo imobiliário. Se você quer, por exemplo, renda mensal e não está pensando na possibilidade de ter uma valorização elevada das cotas do fundo imobiliário, você pode, consequentemente, investir aí pensando apenas na renda passiva, né? A renda que vai cair todos os meses. Ações de empresas que pagam dividendos não possuem essa obrigatoriedade de pagar mensalmente dividendo. Ela pode pagar em qualquer momento dentro de um ano, ou, consequentemente, ela pode não pagar em momento algum. Isso vai muito do estatuto da empresa, né? Que tipo de estatuto a empresa possui, qual que é a estratégia da empresa no momento. O Banco do Brasil paga dividendo trimestral, ou seja, a cada 3 meses o banco anuncia distribuição de dividendos para os seus investidores. Então existe essa diferença. Há empresas que pagam apenas uma vez no ano, há empresas que pagam 2, 3 vezes no ano, outras pagam nenhuma vez e assim por diante. Aqui estamos comparando com uma empresa que paga dividendo, que tem ótimos números e é uma ótima ação para investir, e um fundo imobiliário também que tem muitas características e é um bom fundo imobiliário também para se investir. Podemos ver o seguinte, né? Que se tivéssemos investido os R$ 1.000 em MXRF11 há 2 anos atrás, né, 24 meses, teríamos valorizado em relação ao seu preço lá de 2 anos atrás, que era em média R$ 9,60, teríamos a valorização aqui acumulada dos 24 meses de 5,4% apenas. Então, o preço oscilou, mas é uma oscilação até razoável, né? Apenas 5% de variação positiva ainda. Poderia ser uma variação negativa? Sim, poderia ter perdido 5% do seu valor também. Analisando a mesma questão nas ações do Banco do Brasil, temos o seguinte: uma valorização de 64% em 24 meses. Então, aqui, em questão de valorização, a perspectiva maior de valorização, consequentemente, é do Banco do Brasil, já que uma vez que rendeu ou aumentou praticamente a metade do seu preço em 2 anos, né? Pode aumentar novamente nos próximos 2? Pode chegar aí a dobrar praticamente seu preço. O preço médio aqui, o preço atual é de R$ 27,00, era de 56 alguns dias atrás, antes de fazer o desdobramento, né? De acontecer o desdobramento das ações. E basicamente, em questão de valorização, as ações têm esse perfil de ser mais tendencioso, né? De ter mais tendência a se valorizar. Então, eu tenho muito mais chance de, por exemplo, em 12 meses ou 24 meses, ou até mais tempo, né? 5 anos, 10 anos, ter uma ação em minha carteira de investimento que se valorize muito, que tenha ali uma valorização de 50%, de 100%, ou muitas vezes até mais de 100% em menos de 5 anos. Isso pode acontecer? Pode. Assim como também pode se desvalorizar. Renda variável basicamente é isso, é risco maior e um retorno consequentemente maior também. Nesse quesito, as ações se sobressaem dos fundos imobiliários. Vamos olhar agora um pouco dos proventos, né, que são os dividendos ou dividendos vindos das ações ou consequentemente proventos que são vindos de fundos imobiliários. Vamos analisar primeiro as ações do Banco do Brasil. Quanto que isso teria trago de retorno em 24 meses? Bom, o rendimento total seria de R$ 245,67. Lembrando, né, que investindo ali R$ 998, porque não tem como arredondar, você não consegue comprar uma fração ou uma ação quebrada, né? Então são valores inteiros de cada ação. Seria o equivalente a R$ 996, R$ 997 na época. E aí você teria um rendimento de R$ 245,67. Notem aqui que no mapa dos dividendos, né, a empresa paga trimestralmente. Por exemplo, aqui ela pagou em 23 em março, depois pagou em junho, depois pagou em agosto também alguns dividendos de juros sobre capital próprio aqui em setembro e consequentemente pagou lá no final do ano, em novembro e dezembro também, juros sobre capital próprio e dividendo. Então, trimestralmente a empresa pagou 4 vezes aqui durante o ano, consequentemente diferente do que os fundos imobiliários pagam. O rendimento aqui é até razoável, né? Rendeu ali algo próximo de 9% ao ano. Agora vamos olhar um pouco dos números do MXRF11, qual seria a sua entrega em relação a dividendo. Aqui, como já é algo comum, né, de acontecer em fundos imobiliários, os rendimentos seriam pagos todos os meses. Então, em média, o MXRF11
manteve a consistência nos seus dividendos, pagando sempre aqui algo próximo de 10 centavos por cotas a 11 centavos por cotas. Em outros momentos pagou até 12 centavos e, consequentemente, todos os meses, durante os 24 meses, você teria recebido um dividendo, né? Você teria recebido um rendimento mensal desse investimento que você fez. E um total que seria aqui de 24 meses de R$ 266,77. Então você pode perceber que, em relação a dividendo, o MXRF11 entregou muito mais resultado. Mas em questão de valorização, as ações entregaram muito mais, né? O Banco do Brasil entregou muito mais resultado do que o próprio MXRF11. Isso pode se observar pela questão da valorização, onde o Banco do Brasil rendeu aqui 64%, só com valorização sem considerar o dividendo, né? Se considerasse o dividendo, esse retorno seria ali algo próximo aos 75% acumulado, né? Com dividendos e valorização. E aqui do MXRF11 também teria um retorno ali também não tão ruim, algo próximo de uns 20%, mais ou menos, 20 a 25%, considerando a variação e o rendimento acumulado dos dividendos também. Então, fica aí um equilíbrio entre esses valores de rendimento. A rentabilidade do MXRF11 é um pouquinho superior devido aos títulos ali que estão atrelados às taxas de juros. E nos últimos 2 anos as taxas de juros estão um pouco mais elevadas. Então, tem mais ou menos essa prerrogativa aí entre rendimento de um e a questão de desvalorização do outro, né? E o que é que eu preciso fazer para tomar uma decisão em relação a qual o melhor investimento? A forma correta de você fazer é, consequentemente, comprar os dois investimentos. E não só investir em fundos imobiliários, né, e deixar de ter, por exemplo, a possibilidade de ter uma rentabilidade maior, ou também investir só em ações e ter uma exposição muito elevada aos riscos. Comprar ações de empresas que, essa no caso do Banco do Brasil, se valorizou 60%. Mas e se tivesse perdido esse valor? Como pode acontecer com empresas também, perder 60%, 70%, 90% do seu preço em 24 meses. Você estaria praticamente com saldo zerado agora. O que era um investimento de R$1.000 estaria algo próximo de R$100 hoje. Mesmo que tivesse pago algum rendimento, né, não cobriria esse custo. Então ali, o que aconteceu nesse cenário que nós analisamos foi que ambos os investimentos tiveram um desempenho bom. A diferença é que em um fundo imobiliário, ainda que tenha até uma estratégia mais agressiva, voltada para títulos de dívida, o retorno foi aceitável, melhor até na questão de dividendo do que o Banco do Brasil, porém, em questão de expectativa de crescimento, as ações entregaram quase que 6 vezes mais desempenho do que o MXRF11. Então lembre-se de 2 detalhes. Quero receber renda mensal? Fundos imobiliários é a solução. Então eu tenho que buscar ter na minha carteira de investimento fundos imobiliários. Quero ter mais desempenho? Quero receber dividendo também? Quero ter uma possibilidade de ter uma valorização muito melhor da minha carteira de investimento? Ações de boas empresas e que pagam dividendos. Basicamente isso, né? E sempre manter os dois na sua carteira de investimentos e nunca somente um. E aí você vai ter, consequentemente, mais retorno, vai ter a segurança de um dos investimentos, mais o risco um pouco mais elevado do outro, e vai ter uma carteira de investimento equilibrada, tendo desempenho, uma valorização boa. E eu acredito que seja isso uma das coisas mais importantes para quem quer investir. Você concorda com o que eu estou te falando? Se você já investe em algum desses investimentos, já comprou ações do Banco do Brasil ou já comprou cotas de MXRF11, comenta aí comigo como que foi seu desempenho desde o momento que você comprou. Tá positivo? Tá negativo? Me conta aí que eu estou curioso para saber um pouco a respeito também da situação de vocês em relação à sua carteira de investimentos, beleza? Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.